Um assassino profissional descobre que um de seus companheiros de trabalho finalizou a sua ex-namorada. Então ele parte em uma jornada de vingança para descobrir quem é o culpado. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar o karma de um assassino. Então bora lá. Começamos com um assassino profissional chamado Mike Fallon. Ele entra escondido no apartamento de um cara e o finaliza usando uma corda e um banquinho, para parecer que esse cara se finalizou, e assim não levantar suspeitas para o assassinato. Então vemos que Mike é bem frio, ele não vê suas vítimas como pessoas, e sim como oportunidade de ganhar bastante dinheiro em pouco tempo. Em seguida, o assassino vai até um bar chamado Royal, que é um local que os bandidos frequentam bastante, e logo Mike vê que tem 4 caras perturbando uma moça, e decide se meter, e aí ele dá uma surra em todos eles. Mas não pense que ele fez isso porque é bonzinho, já que o cara foi justamente nesse bar para arrumar uma briga com algum bandido. Ele até tinha subornado os seguranças do bar anteriormente para eles não se meterem. Após isso, Mike vai até o refúgio dos assassinos, que é um lugar chamado Oasis. Lá nós conhecemos o Cliff Carnificina, um maluco que invade a casa das suas vítimas usando um machado, e que prefere a brutalidade ao invés da discrição. Também conhecemos o Pete Venenoso, que pelo nome você já deve imaginar qual é o estilo de assassinato dele. Já Mac e Mickey são ex-militares das forças especiais, e fazem aquele estilo de mercenário fortão e imbatível, sendo que os dois formam uma ótima dupla, apesar deles serem ex-militares de países diferentes. E por isso, os dois ficam discutindo para ver qual país tem o melhor exército. Por fim, conhecemos Jane a Estripadora. Ela foi criada no Japão e treinou durante uma década com um Ronin desonrado. Essa assassina seduz os alvos dela e os elimina usando a sua katana quando eles estão vulneráveis na cama. Mike até diz que gostaria de sair com ela, mas tem medo que Jane possa finalizá-lo, assim como ela faz com os outros homens. Ah quase me esqueci do Fred, o metódico. Ele finaliza suas vítimas de vários modos criativos e até estranhos, tipo quando ele colocou uma bomba no micro-ondas de um cara para eliminá-lo quando ele fosse esquentar algo, ou então quando ele finalizou um homem colocando o tubo de um extintor no nariz dele. Só que o bizarro era que o cara escolhia as vítimas aleatoriamente, através de uma lista telefônica. E nesse momento ele conta que estava testando uma nova forma de finalizar suas vítimas, usando curativos envenenados. Ray, um assassino aposentado que comandava tudo ali, duvida que isso fosse possível e faz uma aposta com Fred. Após isso, Mike se encontra com Milton e recebe uma nova missão. Esse homem até parece ser um velhinho inofensivo, mas ele atende os clientes e acha o melhor assassino para uma determinada missão, sendo que Milton manda as instruções dos assassinatos por um negativo de câmera, para tornar tudo mais discreto. Mais tarde, Mike faz uma nova vítima. Ele atira no pneu de um carro usando uma cápsula cheia de cacos de vidro. Dessa forma, o motorista do veículo perdeu o controle e atropelou o alvo dele. E assim a polícia não irá desconfiar que esse acidente foi um assassinato, e sim uma infelicidade ocasionada por um caco de vidro na pista. Entretanto, Mike volta pro seu AP e não consegue parar de pensar na sua ex, chamada Beth, que acabou largando ele para ficar com uma mulher. Já no dia seguinte, o assassino recebe a missão de eliminar os integrantes de uma banda de heavy metal chamada Satanic Mechanics, e ele até diz que faria esse serviço de graça, pois as músicas dessa banda são ruins demais. Então Mike joga uma bebida no painel de eletricidade e elimina os integrantes que tomam um choque por estarem segurando os equipamentos de áudio. Após isso, Milton liga para Mike e diz que mesmo não sendo o jeito deles trabalharem, dessa vez seria ele quem teria que receber o pagamento, e informa o local que o cliente combinou de pagá-lo pelo assassinato daquele contador que foi atropelado. E Milton até diz que o cliente decidiu pagar o dobro pelo serviço. Só que chegando no local marcado, um motoqueiro atira várias vezes na direção de Mike, que se esconde atrás de um carro para se proteger. E aí o motoqueiro fica sem balas e tenta atropelá-lo, mas Mike dá uma voadora nele e lhe finaliza com uma grande facilidade. Então o assassino liga para Milton e revela que pagar o dobro por aquele serviço do contador era só uma tática do cliente para atraí-lo para uma armadilha. Mas Milton se recusa a revelar o nome desse cliente para manter a ética de discrição da empresa. Após isso, Mike acorda com uma mensagem de voz de Charlie, que é a moça que começou a namorar a ex dele. Então Charlie explica que uns caras invadiram o apartamento delas e finalizaram Beth. Passamos para o dia do enterro, e Mike leva um buquê de flores para Beth. Ele até comenta que ela não iria gostar desse presente, pois a moça era ambientalista, e as flores do buquê vão secar e murchar logo. Então Charlie aparece e conta que a polícia achou os culpados. No entanto, eles já não estavam mais vivos, pois eram viciados e morreram de overdose. Ela também conta que Beth estava grávida de Mike, e que as duas pretendiam criar o bebê sozinhas. E aí Mike fica bravo ao ouvir isso, já que elas esconderam que ele iria ser pai. Após isso, o assassino liga para um conhecido seu e consegue o laudo da morte de Beth. E aí ele vai até o apartamento onde aconteceu o crime e começa a imaginar o passo a passo dos criminosos, chegando à conclusão de que isso não foi feito por meros bandidos de rua, e sim por 2 profissionais. Pois no laudo da Beth consta que ela estava tomando um remédio para a fobia de voo, o que não faz sentido, já que ela adorava voar quando os dois ainda namoravam. Então Mike explica que no ramo dele esse remédio é usado como soro da verdade para arrancar informações de uma pessoa. Em seguida, o cara vai até Mac e Mickey e acusa eles de terem eliminado Beth, já que os dois costumavam
usar tio Pental nos assassinatos. E aí Mickey admite que ambos fizeram isso, mas ele diz que foram só negócios e que ela nem era mais namorada dele. Mas Mike se irrita e começa a lutar contra os dois faixa preta ao mesmo tempo. Eles trocam vários golpes e o assassino está levando a pior. No entanto, Mike conhece o estilo de luta previsível dos militares e logo começa a virar o jogo ao seu favor, deixando os dois caídos no chão. Então o cara conta que Beth estava grávida e pergunta quem pagou o serviço, mas Mickey diz que só Milton sabe e por isso o assassino deixa os dois viverem, pois sabe que ambos só fizeram o trabalho deles. Mais tarde, Mike chega ao bar para confrontar Milton, mas Ray, o chefe da organização, diz que ele não está e pede pro cara se acalmar, explicando que não sabia que um cliente queria a Beth morta. Então Mike explica que Milton está tramando algo e reclama dessa regra que não revela o nome dos clientes. E aí Ray se irrita e dá um tapa no copo do Mike, mas o assassino não revida, pois sabe que o cara estava apontando uma arma para ele atrás do balcão. E além disso, Mike não quer perder o seu emprego na organização. Com isso, vemos um pouco do passado do cara. Ele tinha 15 anos e apanhava quase todos os dias de alguns valentões. Em um desses dias, ele pulou um muro para fugir da surra e notou que tinha um cara arrombando a porta de uma casa. E aí esse homem explodiu a casa e Mike começou a segui-lo por curiosidade, descobrindo que ele era um assassino. E mais tarde, o garoto bateu na porta de Ray e mostrou que filmou todos os crimes que ele cometeu, pedindo para o cara o ajudar a eliminar os valentões que lhe importunavam. E Ray até tenta finalizar o jovem para manter o seu segredo escondido, mas acabou se afeiçoando ao garoto e aceitou Mike como seu discípulo. Após isso, o garoto invade o apartamento do líder dos valentões e prende uma nota de dinheiro na sacada. Então o valentão entra no apartamento e logo vê a nota e se aproxima para pegá-la, mas Mike sai do esconderijo e empurra o cara lá de cima. Mais tarde, Ray mostra que tirou fotos do garoto cometendo o crime, para ter garantias de que ele ficará de bico fechado. Nos anos seguintes, Ray deu várias aulas para Mike, ensinando a manusear venenos, atirar com armas e também a lutar várias artes marciais diferentes. De volta ao presente, o assassino conta que já quebrou 2 das 3 regras que Ray lhe ensinou. A primeira era para nunca deixar a raiva subir a cabeça, e a segunda era para nunca misturar as emoções com o trabalho de assassino. E aí Mike vai até o apartamento da ex-namorada da Beth, mas Charlie briga com o cara e fecha a porta na cara dele. Só que Mike explica que não foram 2 viciados que finalizaram Beth, e sim pessoas poderosas que queriam calar a jovem, e só por isso Charlie aceita ouvi-lo. Só que o cara não pode revelar que só sabe disso porque é um assassino profissional, então ele mente que é um analista de seguros especializado em acidentes, mas esses dois são como cão e gato, e logo começam a brigar novamente por causa da Beth. Charlie até dá um soco em Mike, mas ele não revida, e até faz piada disso. Mas de repente, o Cliff Carnificina invade o apartamento, e começa a distribuir machadadas como de costume. Entretanto, o machado dele fica preso no chão, e Charlie aproveita para feri-lo com uma faca. Mas o cara é um monstro, e tira a lâmina como se fosse só uma farpa que entrou no seu dedo. Portanto, Cliff tenta finalizar o assassino com a faca. Contudo, Mike usa a parede para empurrar Cliff no chão, que cai em cima do machado. E em seus momentos finais, o cara se desculpa e fala que não sabia que Mike estaria no apartamento, então ele morre sem dizer quem o mandou lá. E aí Charlie percebe que os dois se conheciam e começa a fazer várias perguntas. Portanto, Mike é obrigado a contar que é um assassino profissional. E em seguida ele pressiona a garota para ela falar o motivo de Cliff ter invadido o AP. Com isso, Charlie explica que ela e Beth estavam pesquisando sobre uma empresa petrolífera que pretendia fazer perfurações ilegais no mar, já que as duas são ambientalistas. Só que Charlie não sabe os detalhes e diz que Beth fazia o backup dessas informações do computador do pai dela. Após isso, Mike consegue rastrear Milton, que está em um estabelecimento de massagem. E aí o assassino começa a bater no velhinho, para tentar descobrir quem contratou os assassinos de Beth. E depois de apanhar bastante, Milton revela que um contador chamado Leonard Kent está envolvido na morte de Beth. Mas Milton explica que eles se comunicaram por e-mails criptografados, e por isso ele não tem mais detalhes, como por exemplo, onde fica a localização do contador. Saindo do estabelecimento de massagem, Mike encontra Fred, que diz que irá levá-lo para o Ray. Mas Mike dá uma porrada na cabeça dele, usando uma lista telefônica e apaga o cara. Enquanto isso, os assassinos se reúnem no oásis e Ray revela que acharam o corpo de Cliff, e por causa disso ele manda 4 dos assassinos da organização irem atrás de Mike. Já Jane ficará responsável por proteger o cara que encomendou a morte de Beth, que é um cliente valioso para a organização. E Ray até diz que ele está aposentado e por isso só ficará observando tudo. Mas ele acrescenta que pode sair dessa aposentadoria se os 4 não conseguirem finalizar Mike. Em outro lugar, Charlie consegue acessar os dados do computador e se reúne com o assassino para explicar tudo, falando que essa empresa petrolífera está ameaçando o primeiro-ministro, que é um ambientalista, para conseguirem um aval que os permitirá fazer uma grande perfuração no mar, que como consequência irá degradar o meio ambiente. E o engraçado é que Beth estava recebendo essas informações justamente daquele contador que Mike finalizou ao atirar nos pneus do carro. Então os dois se despedem e Charlie se emociona ao dizer que Beth amava o Mike e que ela estava adorando carregar um filho dele em sua barriga. Além disso, Charlie também se desculpa por ter acabado com o relacionamento dos dois, e ela e Mike finalmente fazem as pazes. E aí
aí o assassino chega até o contador da empresa corrupta e ameaça jogar o cara da janela do prédio. Com isso, Leonard conta a localização de Zen, que é o diretor da empresa, e além disso ele dá um gravador para Mike, que tem um áudio que prova que Milton é um traíra. Só que de repente, Mac e Mickey entram lá atirando e finalizam Leonard, mas Mike derruba uma mesa para se proteger, e por isso Mac joga uma granada. Porém o assassino a chuta de volta e usa Mac como um escudo humano para se proteger dos tiros. E aí Mickey atira até ficar sem balas, e os dois começam a lutar. Só que logo o assassino pega um extintor de incêndio e começa a finalizar Mickey. Porém aqueles dois não estavam sozinhos, e Pete, o venenoso, pula nas costas do cara e tenta apagar ele com um pano de clorifórmio, mas Mike é esperto e prende a respiração para não dormir, e em seguida derruba Pete do segundo andar. O próximo a aparecer é Fred, mas ele é o mais fácil de todos, já que Mike só dá um soco na cara dele e ainda rouba os band-aids venenosos que o Fred criou. Após isso, Mike sobe em sua moto e vai até a mansão de Zinha, onde Jane está fazendo a segurança do bilionário. Então um assassino invade o local, e Jane decide lutar sem a katana dela para a briga ficar equilibrada. E aí os dois começam a trocar vários golpes, e Jane mostra que não precisa da espada para enfrentar Mike, dando até mesmo um soco nas partes baixas dele. Só que logo o cara quebra um vaso na cabeça dela, e a chuta tão forte que ela atravessa a porta. Então Zin joga a espada para Jane, e ela começa a distribuir espadadas. Só que o cara desvia dos golpes e desarma ela, a finalizando com a sua própria katana. Com isso, Zin começa a implorar por sua vida, e oferece milhões para Mike deixá-lo viver. E aí Mike mostra pela primeira vez que não se importa com o dinheiro, vingando a sua ex-namorada e o seu filho. Em seguida, o assassino vai até o oásis e mostra o gravador pro Ray, comprovando que Milton é um traidor, que mandou aquele motoqueiro eliminá-lo no dia do pagamento. Portanto, Ray se irrita e começa a espancar Milton, que explica que ele fez isso só para deixar todo mundo do oásis rico. E aí Mike finge ter piedade e dá para ele os curativos, e Milton os coloca sem saber que estavam envenenados, morrendo logo em seguida. Por fim, Ray diz que construiu a organização durante anos e que Mike a destruiu em alguns dias. Ele até aponta a arma para seu discípulo, mas decide deixá-lo vivo e perdoá-lo. Então Mike diz que irá continuar no ramo, porém dessa vez como um justiceiro e não mais como um mercenário. Fala galera, o que vocês acharam da redenção que Mike teve no final? E vocês acham que existem esses tipos de mercenários aqui no Brasil? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.